Finalmente saiu a pesquisa da Código Fonte TV 2026 e ela traz dados surpreendentes, de forma positiva e também de forma negativa, e eu quero te mostrar. Bem, vamos começar falando sobre salários. Se nós compararmos o salário, e na pesquisa eu consigo fazer a comparação, vou deixar o link aqui na descrição. Então aqui nós temos 2025, 2024. Então se você pegar 2024, por exemplo, o salário de estagiário era 1.748, 2025, 1.743, e já em 2026 subiu para 2.586. E olha só, essa pesquisa ela foi feita com mais de 17 mil profissionais, então realmente é uma das pesquisas mais interessantes aí do mercado em língua portuguesa, porque existem outras pesquisas que são feitas utilizando profissionais do Brasil e de outros países, mas essa pesquisa realmente é focada nos profissionais aqui do Brasil. E aí, o que é interessante é que se você pegar 2024, o salário do júnior era 4.079, em 2025, 4.154, ou seja, teve um pequeno aumento aqui de 1,8%, só que em 2026, olha só, teve um aumento de 21,8% o salário do júnior, então foi um aumento gigantesco. E você vai conseguir fazer um paralelo com o uso de inteligência artificial. Perceba que aqui nós temos o júnior, o pleno e o estagiário. Já o sênior, ele teve uma queda aqui no salário, o que para mim é surpreendente de forma negativa, porque eu esperaria que o sênior ele tivesse um aumento de salário, porque com a inteligência artificial, o sênior ele passa a ser ainda mais produtivo. Só que tem um ponto importante que eu quero compartilhar com você, claro, isso é uma opinião minha, não são os dados aqui que estão mostrando, os dados estão mostrando algumas informações, mas eu quero dar a minha opinião, eu quero que você deixe aqui também nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. O que eu acho que aconteceu aqui é que nunca foi tão fácil para um júnior e um pleno produzirem quantidade absurda de código, produzirem resultados para as empresas quanto no passado. Então, atualmente, com o uso de inteligência artificial, um desenvolvedor júnior, ele sim consegue, eu até brinco, que agora nós temos o Junior Plus, que é aquele júnior que ele não tem a experiência de um pleno, mas ele, dominando a inteligência artificial, ele consegue produzir muito. Ele consegue resolver vários problemas. É claro que é importante que o júnior tenha uma base de programação muito boa para que ele consiga ter essa potência, essa velocidade para resolver esses problemas. Então, aqui já fica uma teoria minha que o pleno, o júnior e o estagiário, eles estão produzindo cada vez mais utilizando inteligência artificial. E aí você tem o júnior com aumento do ano passado para esse ano de 21,8%, o pleno 8% e o estagiário 48,4% se comparado a 2025. Ou seja, tivemos um aumento gritante aí em relação a estágio e júnior. Ou seja, essas primeiras camadas de pessoas tiveram um aumento salarial médio. Jamilton, mas pode ser, e a gente percebe hoje no mercado, que teve uma redução também no número de contratação de estágio e júnior, justamente por questões de inteligência artificial. Concordo. Então, o que pode ter acontecido também, e aqui também já é uma outra teoria, é que se você reduz um pouquinho a quantidade de vagas, então ficaram com essas vagas os profissionais mais preparados, aqueles que detêm mais conhecimentos, aqueles que entregam mais e por entregar mais têm salários maiores. Então, se você pegar a média de estágio e de júnior e pegando os melhores profissionais, os mais preparados, com os maiores salários, então você vai ter o quê? Um aumento na média salarial de estágio e júnior. Então, esse também é um outro ponto para refletir. Então, o sênior é o único que me deixa um pouco reflexivo. Claro que a diferença foi de 6%. Se a gente for comparar com a inflação, é como se ele tivesse mantido o salário. Então, ele não subiu o salário, ele manteve o salário, porque não foi corrigido aí pela inflação. Então, perceba que no caso do sênior, tem uma diferença de mais ou menos aí R$ 1.000 de salário de um ano para o outro. E lembrando que a pesquisa tem muitos profissionais. Já o especialista praticamente teve um aumento, então 18 mil para especialistas como Tech Lead, desenvolvedor principal, especialista e assim por diante. Então teve um aumento realmente interessante. Nesse caso, foi um aumento muito parecido com outras áreas, mas assim, comparado a estágio
e júnior fora do normal. Então, um aumento absurdo. 48% de aumento salarial, aqui já foi para 21,8% de aumento, então realmente é uma diferença muito grande. E olhando mais alguns dados, então, saindo de salários, nós temos algumas informações importantes também, que praticamente tivemos poucas mudanças, então satisfação com o salário, ter curso superior. Na verdade, aqui no caso de ter curso superior, nós tivemos até um aumento, e esse aumento provavelmente seja porque as pessoas estão realmente buscando estudar, entrar na área, querem entrar na área da programação, é uma área muito boa, e aí está surgindo uma alta demanda de pessoas entrando na área. Então, 2026, 72,50%, 67,20% e depois 63%. Então, ou seja, aumentou a quantidade de pessoas que têm curso superior. A quantidade de experiência entre 4 e 6 anos, que é uma quantidade de experiência relevante, era 23%, 19% e 16%. Então, você tinha pessoas com menos experiência na área. Hoje você tem pessoas com mais experiência. Isso pegando 23,1%, né, que são as pessoas que têm entre 4 e 6 anos. Tem pessoas que têm menos e tem pessoas que têm mais. O uso de inteligência artificial é uma coisa que vem crescendo. Em 2024 era 83%, depois 95% e agora nós estamos em 98%. Ou seja, realmente não dá para pensar programação sem utilizar inteligência artificial. Uma pergunta que foi feita lá atrás pela Codifont TV, se você acredita que IA irá substituir os devs. A maioria falava que não, acho que não vai substituir. Em 2024, as IAs já deram um salto, aí 46% achava que sim. E aí hoje nós temos 36% acredita que IA não irá substituir os devs no futuro. Então, ou seja, está reduzindo a quantidade de pessoas que acredita que IA não vai substituir os devs no futuro. Eu acredito que, com certeza, nós vamos produzir muito mais códigos, porque agora nós temos a IA que consegue permitir com que as empresas produzam muito mais. Então, eu acredito que a IA vá substituir o programador. O que eu acredito é aquela velha história, né? Se a gente pegar desde quando o mundo é mundo, nós temos o seguinte: nada se cria, tudo se transforma. Então as profissões, elas vão se transformando. Claro, se você pegar a pessoa que utilizava a máquina de datilografia lá atrás, hoje ela usa um computador. Então morreu a profissão de datilografia, mas porque surgiu uma nova. Não quer dizer que a pessoa não vai digitar ainda. Todo mundo hoje vai precisar digitar, precisa digitar. Então, não quer dizer necessariamente que a profissão vai morrer. O que eu acredito que vai morrer é a profissão como ela existe hoje. Porque, olha só, já estamos aí com 98% de pessoas utilizando inteligência artificial. Outra coisa em relação ao trabalho remoto, então tínhamos 65,7%, né, 66% em trabalho remoto em 2024, 2025 caiu para 61,8%, mas se manteve aí em 60%, isso pegando todas as áreas da programação, que eu acho que é bem interessante, porque tem muita vaga remoto para você que quer trabalhar remoto. Pessoas que trabalham fora do Brasil, 1,9 em 2024, 2,2 em 2025 e 2,4 em 2026. Então, não teve um crescimento assim tão grande. Agora, para quem trabalha em empresas no exterior, 12,5 em 2024, 12,7 em 2025 e 2026 nós tivemos um leve aumento aí de pessoas que trabalham na área para empresas no exterior. Bem, alguns dados que são relevantes, e aí nessa nova pesquisa eles trouxeram aqui um ranking, e nesse ranking nós conseguimos visualizar várias coisas interessantes. Então a primeira coisa que a gente consegue visualizar se eu pegar aqui 2025, 2026, fazer uma comparação aqui das linguagens de programação, nós vamos perceber, olha só, que em 2024 JavaScript então dominava, né? Então ele era mais usado, a linguagem de programação mais usada. Depois C#, Java, TypeScript, Python, PHP, então completando aqui os itens iniciais. Isso aqui são tecnologias usadas normalmente no desenvolvimento web. Aí depois nós temos Dart, Kotlin e Go, que são tecnologias na área de aplicativos. Se a gente pegar 2025, olha só, o Java já aparece no topo, então o JavaScript estava aqui no topo. O Java passou C# e JavaScript, então já aparece aqui no topo. O Java ele é usado tanto em desenvolvimento web, também em desenvolvimento de aplicativos, depois C# e então JavaScript e TypeScript. Já em 2025, o JavaScript cai mais um pouco para a quinta colocação e nós temos o TypeScript subindo e se mantendo estável aqui em terceiro lugar. O que é importante você entender é que o TypeScript ele é um superset do JavaScript. É uma maneira moderna de você utilizar o JavaScript. Então, Jamilton, quer dizer que com o TypeScript eu estou utilizando o JavaScript? Exatamente. Então, nós temos uma queda da maneira antiga, que é o JavaScript puro, e nós temos uma subida da maneira moderna, que é o JavaScript
moderno. Então, TypeScript é a maneira de você trabalhar com JavaScript de maneira moderna. E claro, com a utilização de inteligência artificial, as inteligências artificiais elas geram códigos normalmente utilizando JavaScript. Elas têm mais facilidade de gerar códigos utilizando TypeScript. E o TypeScript, ele não é usado somente com JavaScript. Na verdade, se você trabalhar com Python, você pode utilizar o TypeScript. Se você usa C#, pode utilizar o TypeScript. Se você usa Java, você pode utilizar o TypeScript. Então quer dizer que um full stack Java, C#, ele tem que saber Java e ele tem que saber também TypeScript? Exatamente. Então para você ver como o TypeScript ele acaba sendo usado por outras tecnologias. Então pode ser que a pessoa, a sua linguagem de programação principal seja Java, mas ela vai usar o TypeScript. Pode ser que seja C# a sua linguagem de programação principal, mas ela vai utilizar o TypeScript. Então por isso que JavaScript e TypeScript ainda continuam muito em alta. O que acontece é que o JavaScript da maneira antiga que era trabalhada está em queda, e eu concordo, tá perfeito, é isso que deveria acontecer mesmo e está acontecendo. E o TypeScript, que é a maneira moderna de você trabalhar com o JavaScript, está subindo e se mantendo aí no topo das 3 principais linguagens. Então, essa foi uma mudança grande, que o JavaScript puro saiu da primeira colocação, está em queda, e o TypeScript está subindo. Se você perceber aqui, o TypeScript estava em quarto, o JavaScript foi caindo, o TypeScript aqui estava em quarto ainda, e o JavaScript caiu mais uma posição, então o TypeScript agora aparece aqui em terceiro lugar. Um outro dado muito importante, aqui tem os frameworks também mais utilizados, mas um outro dado muito importante são as ferramentas de inteligência artificial. Isso aqui é muito relevante porque independe da linguagem que você está trabalhando. Se você trabalhar com JavaScript, com C#, com Java, com TypeScript, com Python, com PHP, com Dart, com Kotlin, com Go, não importa. Saber utilizar inteligência artificial é o que realmente vai ser um grande diferencial na sua carreira em 2026. Se nós pegarmos 2024, olha só, o foco era ChatGPT, GitHub Copilot, então quem nunca não estava usando aí ChatGPT, GitHub Copilot, você vai perceber que aqui não aparecia o Claude da Anthropic. Já em 2025, o Anthropic, o Claude, ele já aparece já aqui em quinto lugar. Então nós tínhamos DeepSeek, Copilot e ChatGPT ainda muito forte. E em 2026 ele destronou todas as outras. Então em primeiríssimo lugar. E olha só, aqui nós temos a quantidade de participantes que responderam que usam o Claude. Então nós temos praticamente quase o dobro de pessoas que usam o Cloud Code ou Claude e ChatGPT, e depois tem GitHub Copilot e Gemini. A minha recomendação é que você domine um pouquinho de cada uma dessas ferramentas, porque na hora que você entra numa empresa, você precisa muitas vezes utilizar uma ou outra, mas de longe, realmente o Cloud Code é uma das tecnologias, é a ferramenta mais usada. Claro que dentro da pesquisa tem várias outras informações relevantes, e se você quer aprender sobre inteligência artificial, eu vou deixar um convite, eu vou fazer um evento gratuito. Aqui embaixo você pode fazer a sua inscrição e eu vou falar justamente sobre Cloud Code, Codex, Gemini e essas IAs no mundo da programação atualmente. Vai ser um evento de 2 dias, vão ser várias horas de conteúdo justamente para que você entenda como é que funciona essas IAs. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu curtir, não vai deixar de curtir. Se inscreve aqui no canal, porque tem muitos outros vídeos vindo por aí. Não concordou com alguma coisa ou quer complementar, deixa o seu comentário e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!